Glória a Deus. Amém. Aleluia. Eu quero convidar você nesse momento a ficar em pé para a gente ler Mateus capítulo 26. Você que tem um pedido de oração, você pode nos enviar no chat. Nós estaremos orando até o final do culto, em nome de Jesus. Os irmãos aqui também que tiverem algum pedido de oração, você pode aí falar com a pastora aqui. Nós vamos estar intercedendo pela sua necessidade. Nós cremos que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E 2 ou 3 concordarem, segundo a vontade do Pai, sabemos que vai ser feita, em nome de Jesus. Então nós estaremos orando por necessidades nessa noite, pelo poder do nome de Jesus. Glória a Deus. Muito bem. Deus abençoe a todos que estão conosco pelo Facebook, que estarão em várias partes da cidade, do Maranhão, do Brasil e até do mundo. Deus abençoe a todos. Vamos lá então, Mateus 26, versículo 31 até o versículo 35. Então Jesus lhe disse: essa noite todos vós escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo que, nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Amém. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, dá entendimento à tua palavra nessa hora. Pelo teu Espírito, revela a tua palavra a cada mente, a cada coração. Senhor, ensina-me a ministrar a palavra com fidelidade. Seja exaltado o Senhor Jesus em nosso meio. E que, ó Deus, a esperança, e que, ó Deus, a confiança no Senhor sejam renovados, aumentados, iniciados nessa noite, naquele que ouve, naquele que escuta, em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Você pode se sentar. Amém. Se Deus permitir, eu vou estar falando durante 3 domingos, pelo menos, sobre o tema geral, angústia espiritual. E hoje o nosso tema específico é decepcionados com Deus, ou com a fé. Esse versículo 31 diz assim: então Jesus lhes disse: esta noite todos vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Quando a gente fala sobre angústia espiritual, quando eu falo, eu me refiro sobre dúvidas que passamos, dúvidas profundas em relação à fé, e que nos leva a pensar em algumas situações, a parar de crer em Jesus e de se reunir com a sua igreja. E muitas vezes essas angústias, elas nos acometem devido à desilusão de fé ou da fé. Às vezes, ou em certas situações, nos desiludimos em relação a Deus, em relação à igreja, às pessoas da igreja,
E muitas vezes nos desiludimos acerca de nós mesmos, em relação a nós mesmos. E eu creio que essa situação acontece com o cristão, pode acontecer com alguém que já declarou a fé, por causa de uma má compreensão do Evangelho. Uma má compreensão provoca decepção com Deus, uma decepção de fé. Uma má compreensão do Evangelho pode, em algumas situações da vida, nos levar a estarmos angustiados, a angústias espirituais, angústias espirituais. E a primeira verdade sobre isso, que é uma coisa assim que nós temos que entender, que é básico, é que a mensagem da cruz é uma ofensa natural à nossa mente. E sempre a mensagem da cruz vai ser uma ofensa à nossa mente, sempre vai ser. Então Jesus está dizendo no versículo 31, mais uma vez: quando eu for pego e conduzido à cruz, vocês vão ficar angustiados, vocês vão ficar confusos e vocês se afastarão de mim. Ele está dizendo assim: quando se fere o pastor, as ovelhas são dispersas. E Jesus seria ferido com a sua morte na cruz. Jesus seria ferido com a sua crucificação. E ele está dizendo: olha, e essa noite isso vai acontecer, e vocês vão ser dispersos, e vocês vão ficar confusos, e vocês vão me abandonar, e vocês vão se afastar uns dos outros. Vocês vão ficar sem direção, vão ficar perturbados, angustiados. E é interessante, irmãos, que se nós observarmos os ensinos de Jesus, nós vamos ver que Jesus sempre falava sobre a necessidade da sua morte. Jesus sempre ensinava que ele seria morto e crucificado, que ele passaria pela paixão, pela cruz. Mas por mais que Jesus ensinasse, por mais que Jesus falasse, parece que havia um véu no entendimento dos discípulos, e eles não compreenderam a mensagem da cruz. Eles não entenderam, eles não compreenderam que era preciso a cruz. Eles não aceitaram, eles não assimilaram, eles não esperavam que isso acontecesse. Isso é exemplificado pelo apóstolo Pedro, quando Jesus falou da sua crucificação, que ele seria pego pelos homens e crucificado. Pedro se levanta e ele diz: não, Senhor, tenha pena de você mesmo, tenha pena de ti mesmo, tu não vais ser crucificado. É como se ele dissesse assim: larga essa deprê, Jesus, deixa essa deprê, você está deprimido, você está pensando em morte, falando em morte. Jesus, que é isso? Isso vai acontecer contigo não. E o que foi que Jesus falou para Pedro? Aparta de mim, afasta-te de mim, Satanás, porque tu não entende as coisas celestiais, tu só entende as coisas da terra, as coisas dos homens. E alguns escritores e historiadores, isso não está na Bíblia, mas alguns escritores, eles afirmam que provavelmente Judas Iscariotes, ele traiu Jesus não só por causa das 30 moedas, não só por causa da questão monetária, mas que ele esperava que quando ele traísse Jesus e viesse os homens prenderem Jesus, Jesus então seria provocado a manifestar que ele era o Messias. Então Jesus se levantaria
venceria os seus inimigos, faria uma caminhada até Jerusalém e seria proclamado rei dos judeus. Mas quando ele entregou Jesus, isso não aconteceu. E então Judas, decepcionado, amargurado, cometeu o suicídio. Se enforcou. Alguns historiadores dizem isso. Mas isso é para exemplificar que eles não esperavam a cruz. Eles não esperavam que Jesus passasse pela cruz. E de fato, irmãos, a cruz para Jesus foi algo extremamente angustiante. Foi algo extremamente difícil. Significou a sua prisão, que ele foi preso como malfeitor, que ele foi preso injustamente como bandido. Significou para Jesus zombaria, significou abandono dos amigos, a dispersão dos discípulos, que ele foi julgado de forma injusta, que ele levou os açoites e finalmente que ele foi crucificado e morto na cruz. A cruz para Jesus não foi algo fácil. E o pior de tudo foi o fato de Jesus ter que conviver com a separação do Pai Celestial. E ele clamou ali na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? E isso aconteceu porque ali Jesus se fez pecado. E um Deus santo e justo não poderia estar unido com o pecado. Então quando Jesus ele entrega a sua vida na cruz em substituição ao pecador, ali houve a separação de Deus Pai, porque Jesus se fez pecado, Jesus se fez maldito, Ele levou ali na sua morte a nossa condenação, as nossas dores. Ele levou a nossa morte para que pudesse nos dar a sua vida. Ele levou sobre si os nossos pecados para que nos perdoasse e através do seu perdão nos desse acesso ao Pai e nos concedesse a vida e a vida com abundância. Você pode dizer amém, querido? Você pode dizer glória a Deus? Então, querido, nós cremos e seguimos o Cristo crucificado. E esse Cristo crucificado também é o Cristo ressurreto, é o Cristo que venceu a morte. Diga glória a Deus. Então, irmãos, para não nos decepcionarmos com Deus ou com o seu Evangelho em Jesus, temos que receber a fé cristã com pelo menos duas perspectivas concretas. A fé no Evangelho, a fé em Jesus, nos mostra duas perspectivas e duas expectativas. É a expectativa da dor e a expectativa da esperança. Nós precisamos estar bem cientes, ao recebermos a fé do Evangelho, nós devemos esperar, devemos nos preparar para passarmos pela dor, mas ao mesmo tempo vivermos em esperança. A dor ou o sofrimento é inerente à fé cristã, é própria da fé cristã, implica uma consequência da fé cristã. A cruz de Jesus não deixa dúvida sobre isso. Paulo, ele pregando aos Coríntios, ele dizia: eu não vim pregar para vocês sabedoria humana, mas eu vim pregar para vocês simplesmente a Cristo e o Cristo crucificado. 1 Coríntios 2:2. Então, irmãos, a fé em Jesus não significa, por exemplo, que nós ganhamos imunidade contra o Covid-19 ou contra qualquer doença. A fé em Jesus não nos garante que nunca ficaremos enfermos, que não pegaremos uma enfermidade
uma contaminação. A fé em Jesus não significa o desemprego, que nós nunca ficaremos desempregados. Não nos garante também que nós nunca teremos um fracasso em nossa vida. A fé em Jesus não significa que nós vamos realizar todos os nossos sonhos. De vez em quando, eu particularmente, eu fico um pouco ou muito angustiado espiritualmente. E eu, às vezes, fico me lembrando de alguns sonhos meus que nunca se realizaram. Em relação à igreja, ao ministério, principalmente. E muitas vezes eu fico bastante abalado, angustiado com algumas coisas que não aconteceu na igreja, não aconteceu no meu ministério. Mas eu me consolo, creio que o Espírito Santo me faz lembrar de muitas coisas que Deus tem me dado e que tem me concedido alcançar muitos sonhos também na minha vida. Coisas importantes. E às vezes isso me consola, eu louvo a Deus pelas coisas que Deus tem feito na minha vida. Então a fé no Evangelho não significa que nós vamos realizar todos os nossos sonhos, que todos os nossos sonhos serão verdades, como diz aquela canção, na virada do ano da Rede Globo. E eu acho que a própria Rede Globo nunca teve tanto pesadelo como ultimamente. Muitos sonhos da Rede Globo não estão se tornando realidade, como eles cantam nessa canção. Então, a fé no Evangelho não quer dizer que não teremos histórias de fracassos. Mas por vezes, irmãos, por vezes em nossas vidas nós entramos em crise, em angústias, porque estamos desempregados, porque ficamos doentes, porque alguém da nossa família está doente, está passando por um momento de depressão na sua vida, ou até mesmo perdemos alguém em nossa família por essa ou aquela doença. E isso nos angustia, nos deixa infelizes muitas vezes e abalados. Pensamos em desistir da fé, achamos que Deus não está entregando o que Ele prometeu, ou o que a religião promete. Achamos que tem alguma coisa errada, e às vezes pensamos em não mais congregar na igreja, pensamos em não mais continuar crendo. Passamos por um momento de dúvidas em nossas vidas. Mas Jesus nos diz, queridos, em João 16:33, estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então Jesus nos diz: tereis aflições. Então eu aprendo com Jesus que a dor é inevitável. Muitas vezes ela virá, ela acontecerá de fato em nossas vidas, mas eu tenho bom ânimo, pois eu tenho a paz de Jesus em meu coração. Então a paz de Jesus no meu coração não é uma paz circunstancial. Inclusive, São Paulo apóstolo nos diz que a paz de Deus, ela excede todo o entendimento.
Porque muitas vezes o nosso entendimento não alcança a explicação, o nosso entendimento não alcança a justificativa, o porquê de estarmos passando pela dor, pela angústia, pela aflição. Mas quando Jesus opera em nós a sua paz, essa paz, ela vai além do raciocínio, ela vai além do entendimento. A paz que Jesus nos dá, na verdade, é algo que as palavras não explicam, é algo inexplicável, mas de algum modo, de alguma maneira, nós recebemos pelo Espírito de Cristo essa paz que nos faz permanecer, que nos faz continuar, que nos faz adorar, que nos faz louvar, que nos faz levantar e crer apesar de tudo. Você pode dizer amém, querido? Você pode dizer glória a Deus? Nem que o exército se levante, nem que maus rumores venham e encham os ambientes, mas nós não seremos abalados, como nós cantamos: o nosso Deus é grande, o nosso Deus é tremendo. Você pode dizer aleluia, querido? Aleluia. Então Jesus disse: tenha paz em mim. Assim como a dor por causa da cruz é próprio da fé cristã, da mesma forma, irmãos, a esperança também o é. Porque se a cruz fala da dor, da aflição, mas a ressurreição de Jesus fala da esperança. E nós cremos no Cristo crucificado, mas que ressuscitou ao terceiro dia. Você pode dizer glória a Deus? Então, quando Jesus diz assim: eu venci o mundo, Ele está dizendo que nele a história não termina na morte, mas em Jesus a nossa história continua na ressurreição. Você pode dizer amém? Queridos, nós podemos compreender a ressurreição de duas maneiras. Primeiro, depois, quando estamos em Jesus, depois da morte, sempre virá a ressurreição. Então entenda bem uma coisa: a cruz nos fala da dor, da aflição, mas a ressurreição fala que a história continua. Isso quer dizer que depois do fracasso vem a vitória, depois da tristeza vem a alegria, depois da dor vem o consolo, e depois da aflição virá a paz de Deus aos nossos corações. A morte não é o fim para aquele que está em Jesus. A doença não é o fim para aquele que está em Jesus. O fracasso não é o fim para aquele que está em Jesus, mas sim a ressurreição. Em Jesus a nossa história não termina no túmulo. Em Jesus a nossa história não termina no fracasso e na derrota. Em Jesus a nossa história continua na ressurreição, continua na restauração, continua na vivificação, continua no milagre, continua na vida, continua até a eternidade. Você pode dizer amém, querido? Você pode dizer glória a Deus? São Paulo nos fala que não devemos desistir ou desanimar da fé por nada desse mundo. Vamos ler Romanos capítulo 8, no versículo 35. Um pouquinho à frente, vamos ler Romanos 8, 35. São Paulo nos diz assim, São Paulo apóstolo: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo,
fomos considerados como ovelhas para o matadouro. A cruz. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, é Jesus. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Diga aleluia. Então, queridos, em tudo, como diz o versículo 37, em tudo, seja doença, seja aflição, seja abandono, traição, seja a dor, em tudo, em Cristo Jesus, somos mais que vencedores, somos mais que vencedores. Eu sou mais do que vencedor, e você em Cristo é mais do que vencedor, aleluia. Quantos recebem essa palavra, que você é mais do que vencedor? Diga glória a Deus. Diga assim: eu sou em Jesus mais que vencedor em todas as coisas. Por quê? Porque há ressurreição. Porque há ressurreição na mensagem do Evangelho. Queridos, a ressurreição de Jesus, segundo, permitirá aos que permanecem nele desfrutar de um novo céu e de uma nova terra. Você pode dizer amém? Porque permanecemos nele, no Evangelho, em Jesus, receberemos um corpo igual ao dele, um corpo de glória, e assim como ele, viveremos na pátria celestial, onde as ruas são de ouro e cristal, e o veremos como ele é, e seremos como ele é, porque Jesus ressuscitou. Então, olha só essa palavra que São Paulo nos fala em 2 Coríntios, capítulo 4, vamos ler juntos, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Vamos ler? Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem, são eternas. 5:1. Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, o nosso corpo, temos da parte de Deus um edifício, uma casa, não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo gememos, aspirando por sermos revertidos da nossa habitação celestial. Queridos, a ressurreição dos mortos, porque Jesus ressuscitou dos mortos ao terceiro dia, é a minha maior esperança, é a sua maior esperança, é a maior esperança daquele que crê. Você pode dizer amém? Você pode dizer: eu tenho essa esperança da ressurreição e de um novo céu e de uma nova terra. Vamos dizer de novo: eu tenho essa esperança da minha ressurreição e de que eu vou participar de um novo céu e de uma nova terra. Queridos, isso vai ser possível porque a primeira vez ele veio como humilde Salvador. Ele veio para a cruz. Primeira vez ele veio humilde. Ele veio montado no jumento e entrou em Jerusalém. Ele veio fraco,
Ele veio como um simples homem, nascido numa manjedoura. Mas a segunda vez, ele virá, não mais como aquele homem fraquinho, aquele homem que nasceu na manjedoura, que morreu numa cruz. Mas a segunda vez, ele virá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele virá para julgar todas as nações da terra. Ele virá para vencer a morte, para subjugar debaixo dos seus pés todos os seus inimigos. Ele é o nosso Deus tremendo, Ele é o nosso Deus grande, Ele é o nosso Deus que venceu, Ele é o nosso Deus poderoso. Nele cremos, nele vivemos e nele seremos arrebatados e estaremos para sempre com Ele. Louvado seja o nome do nosso Deus, o nome de Jesus. Amém, querido? Você pode dizer glória a Deus? Aleluia, aleluia, aleluia. Esperamos uma nova habitação, um novo corpo. Esperamos deixar esse tabernáculo que se corrompe, para recebermos um tabernáculo, um novo corpo, ressurreto, que não se corrompe, mas que vive como Jesus vive, mas que vive eternamente. Você pode dizer amém, querido? Tudo passará e haverá um novo céu e uma nova terra. Eu quero convidar você nessa noite, relembrando o Evangelho de Jesus, para que nessa noite você venha renovar a sua fé e a sua confiança, e alinhar os seus pensamentos com a mensagem da cruz. E todo o sentimento e todo o pensamento que são nocivos à fé, que são contrários à fé nesse Evangelho, quero convidar você nessa noite a renunciar e a renovar a sua confiança em Jesus. Não importa se você está passando uma luta, uma tribulação, uma dor, uma aflição, um momento difícil na sua vida, mas eu quero convidar você nessa noite a renovar a sua fé no Evangelho de Jesus e se alegrar nessa esperança que nós recebemos de Jesus, que apesar de que há dor, apesar de que há morte às vezes, mas a ressurreição, a vida e a história em Jesus continua. Eu quero dizer para você nessa noite, a sua vida não se acabou, não terminou, não é o fim para você, porque em Jesus a nossa história continua na ressurreição. Amém, querido?